O governo anunciou um pacote de concessões e privatizações na área de infraestrutura. Entre o que deve passar para a mão da iniciativa privada estão aeroportos, rodovias e empresas de saneamento básico. Sobre isso, a gente vai a Brasília conversar com a repórter Giovana Teles. Giovana, boa noite. Fica clara a urgência do governo Temer em emplacar uma agenda positiva e o esforço para mostrar que as regras dessas concessões são mais amigáveis para as empresas do que eram as regras no governo Dilma. Confere. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É isso mesmo. Olha, o anúncio ficou dentro do que o mercado esperava e dentro do que o governo precisa. O governo precisa de dinheiro. Está prometendo mexer em regras que o mercado vê com bons olhos. Os investidores veem com bons olhos. Eu conversei com o professor Paulo Rezende, que é especialista em planejamento de transportes e logística, e ele destacou pontos que considera relevantes. As concessões só saírem depois de análises do Tribunal de Contas da União e depois da liberação de licença ambiental prévia. O professor também destacou a promessa do governo de reestruturar as agências reguladoras e vê ainda como ponto positivo o fato de que vários dos empreendimentos que estão nessa lista do programa de concessões e privatizações já serem velhos conhecidos dos investidores, porque vêm de outros governos. Pelo plano divulgado, vão ser privatizadas distribuidoras de energia administradas pela Eletrobras, 4 no Norte, 2 no Nordeste e 1 no Centro-Oeste. Empresas de saneamento de Rondônia, do Pará e do Rio de Janeiro e também a Lotex, da Caixa. Estão na lista das concessões os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, trechos de rodovias entre Goiás e Minas e também no Rio Grande do Sul, além de ferrovias, hidrelétricas, portos, áreas de mineração e de exploração de petróleo e gás. A estimativa do governo é que os primeiros editais saiam até o fim do ano e os primeiros leilões a partir do primeiro semestre do ano que vem. Regra geral do leilão: vai ganhar o leilão a empresa que oferecer mais dinheiro pelo direito de explorar o serviço, não a que prometer tarifa menor para o consumidor. No aspecto de financiamentos, o que se quer é que as empresas busquem mais alternativas junto aos mercados de capitais. Apesar disso, a Caixa e o BNDES já disseram que vão aportar 30 bilhões de reais nesse programa. E em se tratando de parceria, o BNDES deixou claro que a prioridade vai ser a área de saneamento. Hoje, cerca de 35 milhões de habitantes do Brasil ainda não têm acesso ao abastecimento de água e mais de 100 milhões de habitantes não têm acesso ao serviço de coleta de esgotos. Apenas 10 das 100 maiores cidades do país tratam mais de 80% dos esgotos coletados. As concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá, em nenhum momento, a substituição da aritmética das 4 operações fundamentais pela ideologia. Ou seja, as taxas de retorno, as tarifas, elas serão definidas em função calcadas na realidade, em estudos técnicos, e não por vontade do presidente, do ministro, de quem quer que seja. Agora, Giovana, quando a gente leva em conta que, como você disse, os primeiros leilões vão acontecer no primeiro semestre do ano que vem e que mesmo depois dos leilões o investimento não é imediato, fica claro que o governo também quis hoje, antes de mais nada, gerar uma expectativa positiva. E para a gente tomar um exemplo aí das dificuldades nessa área, a gente podia falar um pouco da Ferrovia Norte-Sul, que é uma obra que se arrasta por 3 décadas e esse plano, esse projeto ambicioso de ligar a Amazônia ao Rio Grande do Sul por trilhos, até hoje não vingou, né? Pois é, Renata, é inacreditável, né? Como você falou, são 3 décadas e o último trecho concluído da Norte-Sul está mesmo sem uso. Foi inaugurado em período eleitoral, mas um trecho aí de mais de 800 quilômetros está paradinho, justamente porque não andou o projeto de concessão. E a nossa equipe
Antes da gente falar isso, Renata, tem também muitas denúncias de ilegalidades nesse trecho da Norte-Sul que a nossa equipe percorreu, fez uma reportagem especial nesse trecho que vai de Tocantins a Goiás. Promover a integração nacional, minimizar custos, foi o discurso que justificou a construção da ferrovia Norte-Sul. O plano ainda é ligar o porto de Barcarena, no Pará, ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 4.787 quilômetros. Só 1/3 disso está pronto. É o trecho que vai de Açailândia, no Maranhão, a Anápolis, em Goiás. As obras começaram em 1987, a inauguração do último trecho de Palmas a Anápolis, que tem 855 quilômetros, foi há 2 anos. E cadê os trens? Nada até agora. Nós fomos até Gurupi, no Tocantins, por onde passa o trecho já finalizado. Sem uso, as margens da ferrovia acabaram virando depósito de entulho, de lixo. Eu acho um descaso com todos os brasileiros, né? Com as pessoas que trabalham dia a dia. Transporte mesmo, a ferrovia só fez uma vez um teste no fim do ano passado. Em Anápolis, o Porto Seco Centro-Oeste poderia estar movimentando 30% a mais de carga se a Norte-Sul estivesse funcionando. Por enquanto, o que chega e sai é transportado pela ferrovia Centro-Atlântica, bem antiga. Olha a diferença. Na Centro-Atlântica, os dormentes são de madeira. Ela é mais estreita que a Norte-Sul. Outro problema, falta integrar as duas. Se a ferrovia Centro-Atlântica estivesse interligada à Norte-Sul, uma carga em container poderia sair do Nordeste, de São Luís, no Maranhão, passar aqui pelo Centro-Oeste e ir direto para o Sudeste, para Vitória, no Espírito Santo, por exemplo. Como essa integração não existe, a carga que vier pela Norte-Sul, chegando aqui, tem que ser descarregada por máquina ou de caminhão mesmo e ser transportada assim, fora do trilho, até outro trecho da ferrovia, para seguir viagem. Já se gastou mais de 8 bilhões de reais e até agora está inoperante. Enquanto isso, mais de 60 milhões de toneladas de grãos vêm do norte do Mato Grosso ao porto de Paranaguá e Santos de rodovia, quer dizer, de caminhão. Isso aí não pode acontecer. Quanto custou a ferrovia Norte-Sul? A Valec, estatal responsável pela construção das ferrovias no Brasil, nem sabe com certeza o total. A empresa disse que não tem como precisar os valores das décadas de 1980 e 1990. Só de 2007 para cá foram mais de 6 bilhões de reais no trecho que ficou pronto. E mais 3 bilhões e 400 milhões no que está sendo construído até Estrela do Oeste, em São Paulo. Mas pode ter sido mais. A obra virou caso de polícia, com denúncias de pagamento de propina e fraudes em licitações. O Tribunal de Contas da União apura várias irregularidades. Até trilho errado, com especificação inadequada para transporte de carga, a Valec licitou. Estabeleceu um nível de dureza que serve para transporte de passageiros. Os técnicos do Tribunal de Contas da União dizem que a instalação desses trilhos fora da especificação ideal para o transporte de cargas não vai provocar acidentes, nada desse tipo. O que eles dizem que deve ocorrer é que os trilhos provavelmente terão que ser substituídos depois de 2 anos, quando a ferrovia estiver funcionando para valer. O normal seria fazer essa substituição depois de 5, 7 anos de uso. E mesmo com todos esses problemas, empresas de fora estão de olho. Principalmente do Canadá e Estados Unidos, da parte da China e da Rússia também fazer operações e não apenas colocar trens e vagões na operação, mas inclusive fazer investimento em infraestrutura, em novos ramais, novos trilhos, novas linhas que permitiriam um melhor aproveitamento da ferrovia. O presidente da Associação de Usuários de Transportes de Carga confirma esse interesse da iniciativa privada, mas diz que a Norte-Sul acabou virando um exemplo de ineficiência da aplicação do dinheiro público. Se eu faço implanto uma via de bilhões de reais e deixo lá parado, é um desperdício. Mas não um desperdício no sentido de ter perdido aquela infraestrutura. Não, ela está aí, ela precisa ser operada e não ficar na ociosidade plena como está hoje.
A Valec colabora com as investigações sobre gestões anteriores à atual, sobre as quais recaem essas denúncias. Técnicos do Tribunal de Contas da União, inclusive, participam de reuniões do Conselho Administrativo da estatal. Esse trecho aí da Norte-Sul que a gente mostrou está no programa de privatizações e concessões do governo que foi anunciado hoje. Agora, a concessão das ferrovias não vai agradar muito quem tem carga para transportar. Pelo que apurou o G1, o site de notícias da Globo, o modelo vai ser o seguinte: a empresa que ganhar o leilão também vai ser a responsável pelo serviço de transporte. Isso cria um monopólio. O que o governo Temer espera é que a ANTT, agência que regula o transporte terrestre, atue para que outras transportadoras também utilizem a ferrovia. Então, ainda tem muito para ser resolvido. Agora, Renata, o governo já conta com 24 bilhões para o ano que vem nos cofres, vindos aí de permissões e de concessões. Obrigada pelas informações, Giovana.